Olá, queridos, está no ar mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui, neste momento de uma conversa gostosa, onde a gente pode falar sobre temas interessantes, né? E que podem nos ajudar no nosso dia a dia, nos trazem informações. E eu fico muito feliz de poder receber de vocês agendas, né? Indicação de agendas, sugestão de agendas, temas que vocês querem que a gente converse aqui. E pode mandar, a gente vai sempre buscar um especialista para trazer as informações bacaninhas para você. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente, né? Mas um tema que é muito interessante e tem tudo a ver com a nossa realidade atual, porque está chegando aqui ao Rio de Janeiro a jornada ESG, para apresentar projetos no estado do Rio. Ela é idealizada pelo empreendedor Marcel Guariglia, e o projeto encoraja empresas a aderirem à Agenda 2030 da ONU. Nosso convidado de hoje não poderia ser outra pessoa senão o próprio Marcel Guariglia. Ele que, além de idealizador da jornada ESG, é também empreendedor de impacto. Vamos juntos conhecer este projeto, que é muito bacana. Marcel, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Olá, obrigado. Obrigado pela participação. Isso aí. Atualmente a gente fala muito, né, na agenda ESG, fala muito em sustentabilidade, e de repente a gente tem essa informação aí de que está chegando a jornada ESG. Eu queria começar contigo perguntando, né, o que é a jornada ESG? Bom, a jornada ESG é uma expedição que surgiu com o intuito, ela foi criada com o intuito de desmistificar essa sigla, né, tornar ela mais acessível aos empreendedores, empresários, executivos e também aos estudantes que estão começando a se relacionar tanto com a sustentabilidade com essa pauta. Nós entendemos que o ESG ele trouxe uma maturidade, né, para o mercado por associar os riscos econômicos aos riscos ambientais, né? Então, as empresas, de alguns anos para cá, elas entenderam o quanto os aspectos ambientais, sociais e de governança impactavam, né, a sua gestão econômica e até a prosperidade econômica das empresas. E a partir desse momento, com esse viés econômico e de riscos, né, a agenda ela começou a ganhar mais tração. Então, hoje, as grandes organizações, médias e até as pequenas, elas estão colocando muita atenção ao que elas geram de impacto negativo no meio ambiente ou sociedade e estão tentando reverter esse cenário porque elas sabem que lá na frente, a médio e longo prazo, isso vai impactar financeiramente em toda a sua cadeia produtiva e também quando a gente fala de valuation da empresa, relação com o mercado de capitais, né? Então, o mercado ele ganhou uma atração maior quando ele entendeu que os riscos ambientais e sociais e também de governança poderiam impactar o viés econômico das organizações. E a gente está falando de organizações público e privadas também. E vamos combinar que momento para falar sobre isso, estabelecer essa relação é mais do que propício, evidente por tudo, né? A gente está vendo como que os impactos ambientais eles efetivamente afetam a economia das pessoas, dos estados, dos municípios, do país, de todo mundo, né? A tragédia do Rio Grande do Sul nos remete a isso de uma forma assim absolutamente concreta e extraordinária. Mas, Marcel, traduz para a gente, ou aqui é a questão do que significa o ESG. O E, environmental, né? Ambiental, social e governança. Esses três pilares, até dando um passo atrás, em 2015 a ONU estabelece os 17 Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 objetivos, eles se relacionam com os aspectos ambientais, sociais e de governança, quando a gente fala de gestão das empresas, e esses 17 objetivos, eles acabaram se transformando numa direção, num drive de mercado, tanto para as organizações privadas como públicas. E a partir do momento que o ESG ele traz esse olhar para riscos econômicos, ele serve como um guarda-chuva para que as empresas coloquem atenção no E, no ambiental, no S, no social e na governança. Então, hoje em dia, existem muitas soluções de mercado
para que as empresas possam mitigar os seus impactos ambientais, mitigar os seus impactos sociais ou até trazer políticas de valorização do ser humano, geração de oportunidades, inclusão social, diversidade e tudo mais, e também possam fortalecer os aspectos de governança. E também existem várias organizações que transitam em diferentes áreas com o viés da inovação também. Perfeito. E a gente está falando isso, né? Está chegando aqui no Rio de Janeiro. Bom, se está chegando, é porque, teoricamente, vem de algum lugar. Como é que é essa jornada, né? De onde vocês vêm e como é que ela acontece? Como é que é essa trajetória? Explica um pouquinho para a gente. A jornada ESG, ela é uma expedição que ela vai transitar por 18 países, 50 mil quilômetros em 8 meses. Nós saímos do Ushuaia no dia 18 de março. Nós vamos subir desde o sul da Argentina, Chile, Uruguai, entramos pelo Rio Grande do Sul antes da tragédia, e nós vamos subir toda a costa litorânea até o Rio Grande do Norte. Vamos fazer o norte do Brasil e saímos do Brasil pela Bolívia, né? Quando nós entramos na Bolívia, a gente começa a subir a América do Sul novamente, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, praticamente todos os países da América Central, e a gente entra nos Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, até o Alasca. Então, toda a nossa rota ela foi construída baseado nas iniciativas que nós vamos visitar. E ali nós buscamos um equilíbrio entre os 17 objetivos da ONU. Então, nós vamos falar de todos os temas possíveis no aspecto ambiental, social e também de governança. Hoje a gente está aqui conversando com o Marcel Guriglia, ele que está falando para a gente sobre a jornada ESG, que está acontecendo, começando, chegando aqui no Rio de Janeiro, para apresentar o projeto em todo o estado do Rio. Então, Marcel, como é que esse projeto ele acontece na prática? Nessa jornada de vocês, como é que vocês interagem com as empresas, com os empresários, para transmitir aquilo que vocês estão trazendo, né? Esses objetivos? Bom, esse trabalho ele já começou há 3 anos atrás, mais arduamente aí há 1 ano atrás, quando nós iniciamos uma curadoria em 18 países. Nós fizemos um mapeamento de mais de 300 iniciativas sustentáveis nesses 18 países e selecionamos 100 iniciativas. O caráter de seleção ele se deu à maturidade das organizações, a relevância de atuação baseada nos desafios de cada região e também na materialidade de entregas dos projetos. Então, para isso, nós criamos 3 entregas principais de conteúdo, concentrados numa plataforma que é jornadaesg.com, e ali nós temos um episódio semanal, que é o Diário de Bordo, que mostra um pouco o que a gente está encontrando de sustentabilidade em cada semana, e a gente está falando de temas diversos, desde combate ao aquecimento global, conservação de ecossistemas, educação de qualidade, inclusão social, diversidade, combate ao racismo. A gente está abordando vários temas, então, desde áreas de conservação nacional, estadual, até comunidades. E a segunda entrega, nós estamos proporcionando um conteúdo para que as iniciativas possam se apresentar. Então, é como se a expedição estivesse proporcionando um pitch de mercado para que aquela organização possa apresentar a solução dela, ou no aspecto ambiental, ou social e de governança. E para isso, nós temos uma aba na nossa plataforma que é Mapa de Iniciativas, e lá nós deixamos um rastro de palavras com as atividades dessas organizações e o número do objetivo da ONU ao lado. A hora que a pessoa clicar, ela consegue assistir aquele conteúdo. A partir do momento que nós vamos disponibilizando o conteúdo, ele também vai ficando disponível em 3 idiomas. E a terceira e última entrega de conteúdo são entrevistas com especialistas renomados de mercado, associado a 10 episódios macros que nós vamos compartilhar ao final da expedição. Perfeito. Essa jornada, vocês trabalham os chamados ODS da ONU, né? São os 17 ODS da ONU. O que é esse ODS, né? E como é que eles se dividem? Porque me parece que vocês têm
os pilares, os 3 pilares que você, né, acabou talvez de colocar. Vocês têm os objetivos e têm as metas finais a serem atingidas. O que é um ODS? O ODS é a sigla para Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que a ONU criou, né? Ela criou em 2015 objetivos globais, né? Que eles transitam por desafios não só nas organizações, mas nas cidades, atividades públicas também. E se vocês quiserem, eu posso ler para vocês esses 17 objetivos, que é ali, a partir de uma matriz de materialidade ou uma identificação da empresa onde ela gera impacto negativo, é que ela vai buscar iniciativas sustentáveis para que ela possa mitigar aquele impacto que ela gera no meio ambiente ou sociedade. Tá? Então, é em cima desses objetivos que vocês vão efetivamente trabalhar. Qual é a diferença, então, entre essa questão do ESG e um ODS? Como é que você estabelece essa relação? O ODS, eles são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o ESG, ele traz a associação da sustentabilidade com o risco econômico que as empresas podem sofrer se elas não atingirem esses objetivos. Então, eles trabalham com o mesmo viés, mas com aspectos relacionados, relacionado à economia e riscos, e o outro relacionado aos riscos dos aspectos ambientais, sociais de governança. E na prática, como é que vocês trabalham essa questão do econômico, do financeiro versus o ambiental? Como é que vocês fecham esse link? Existe alguma ferramenta, algum instrumento concreto que possa medir? Porque se a gente não consegue medir o que está sendo realizado, de repente isso fica muito etéreo, né? Como é que você sabe que está chegando no seu objetivo? Como é que funciona isso? Olha, o ponto de partida para uma empresa ter o entendimento melhor do que ela gera de impacto negativo no meio ambiente ou na sociedade se chama matriz de materialidade, né? É uma consultoria externa, uma auditoria externa contratada, onde essa consultoria ela vai ouvir diferentes stakeholders, diferentes parceiros, fornecedores, funcionários, executivos, conselho, presidente, para que ali ela possa identificar onde está sendo gerado o impacto negativo, né? Então, existem empresas que o impacto negativo dela vem da atividade industrial. Ela polui, ela precisa encontrar formas associadas à inovação, à infraestrutura para poluir menos, mas existem atividades que não conseguem reduzir muito as suas emissões de gases de efeito estufa, por exemplo. Nesses casos, elas têm uma solução, uma alternativa, que é a compra de créditos de carbono, né? Então, a partir do momento que ela tem claro o quanto ela polui, ela pode buscar alternativas sempre em primeiro lugar para poluir menos e mitigar menos, né? Mitigar esses impactos ambientais, ou ela buscar alternativas para que possa reduzir o impacto dela no meio ambiente. Então, isso é um exemplo. Daí, no aspecto social, a gente está falando de atividades industriais que às vezes impactam uma comunidade que está no entorno daquela planta industrial, né? Então, às vezes acaba impactando a bacia hidrográfica da região, ou os lençóis freáticos, ou até o aspecto social daquela comunidade. Então, a partir de um ponto de partida de identificação de impacto, ela vai buscar alternativas e iniciativas sustentáveis que ajude ela a reverter esse impacto negativo para um impacto positivo. E daí a gente está falando de, às vezes, atividades relacionadas a trazer essa comunidade mais para perto para uma educação, uma qualificação profissional, uma geração de oportunidades, criar um canal de escuta da própria comunidade para entender como esse relacionamento com a comunidade pode ser melhor. Então, por isso que nós chamamos de iniciativas sustentáveis, porque existem várias formas, várias alternativas e soluções hoje em dia das empresas mitigarem os seus impactos ambientais ou sociais. Então, o papel da jornada, o papel da expedição é exatamente apresentar soluções, né? Não cabe a nós entrar no específico de cada empresa, cada organização e apontar o que eles estão gerando de impacto negativo no meio ambiente ou sociedade, mas sim como uma rota de soluções. Esse é o nosso propósito, dar visibilidade a essas soluções.
Perfeito. E aí a gente está falando de tratamento do lixo, a gente está falando de saneamento, a gente está falando de tratamento assim das águas poluídas, das baías, né, que estão Exatamente. poluídas, a gente está falando de melhor qualidade de vida para as pessoas, porque quando as empresas se movimentam, mas a comunidade também cria consciência de que ela é parte desse processo, as coisas funcionam, né? Realmente as coisas Exatamente. funcionam. Se a Aham. gente E usar eu, o exemplo do Rio Grande do Sul, se aham. o governo virasse as costas para tudo que eles precisavam criar de novas infraestruturas para combater esses aspectos do clima que está sendo alertados há muitos anos, e a sociedade do outro lado tivesse consciência do risco que ela estava correndo, dificilmente isso teria acontecido. Porque se o governo Verdade. continuasse negligenciando, a sociedade poderia pressioná-lo e reverter um pouco esse quadro, né? Ou se o governo tivesse também uma conscientização, uma responsabilidade maior, ele poderia trazer esse trabalho para um engajamento ainda maior da sociedade. Só que de um lado falta o letramento, falta a conscientização, a educação, e do outro lado houve negligência. Então culminou ao que a gente infelizmente está vendo nessas últimas semanas. E, Marcel, mais uma vez, né, a oportunidade de a gente falar sobre esse tema, porque eu queria trazer para o tempo presente, né, alguns verbos que você usou, quer dizer, não negligenciar, não, em vez de não negligenciar, se não tivesse negligenciado, né, não continuar negligenciando, não continuar cobrando, não continuar tendo atenção, porque, via de regra, e o Brasil está cheio de histórias desse tipo, no Sim, momento da catástrofe, todo mundo se mobiliza, todo mundo fala, todo mundo cria regras, etc. E, no fim das contas, muitas vezes nada acontece. Haja visto que a gente já viu aqui em Petrópolis, em Teresópolis, nas Serras exatamente. Gaúchas, o que a gente viu em Minas Gerais, o que a gente vê aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? O que a gente vê no Brasil afora, o que a gente está vendo agora no sul do país. Já vimos em Santa Catarina, etc. Depois parece que não aconteceu nada. Quando vem a próxima catástrofe, aí todo mundo se vira, se mexe, fala, se mobiliza. Se mobiliza. Graças a Deus, a gente tem um país que as pessoas se mobilizam e têm empatia, né? Mas isso não pode ser só no momento da catástrofe. Gente, que coisa boa, né? A gente falando aqui com o Marcel Guariglia sobre esse projeto da Jornada ESG, que chega ao Rio de Janeiro num tempo bastante oportuno. Por que essa jornada está linkada com a Agenda 2030 da ONU? Agenda 2030, a ONU também estabeleceu a década de 2020 até 2030 como a década da ação. Nós Uhum. realmente estamos chegando num ponto, talvez, de não retorno, né? Um dos especialistas que nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, estar junto, é o professor Carlos Nobre, que ele vem há muitos anos alertando o risco que a floresta amazônica sofre de virar uma grande savana. E isso poderia afetar o clima do planeta inteirinho, né? E afetando também o PIB global, a falta de produção de alimentos. Então, assim, a Agenda 2030 ela foi considerada a década da ação por exatamente a gente estar correndo o risco de chegar ao ponto de não virada. Se o aquecimento global passar 1,5 graus, pode gerar impactos ainda maiores do que a gente já está vendo. Uhum. E aí é bom a gente lembrar, eu falei de vários lugares, mas não citei lá o Amazonas, é bom a gente lembrar da grande seca que a gente acabou de vivenciar ali no Amazonas, com os rios, com um nível de seca jamais visto, né? Jamais visto. E aí é bom a gente levar a sério o que os Exatamente. cientistas estão alertando, não é E o mesmo? Pantanal está para entrar numa nova seca também. Pois é, pois é. Qual é o resultado que você espera ao final dessa jornada aqui no Rio de Janeiro? Olha, não só no Rio de Janeiro, mas nos 18 Uhum, países onde nós vamos percorrer, o nosso uhum, propósito desde o início é aproximar o tema ISD, o tema da sustentabilidade das pessoas, mostrar o quanto está próximo das pessoas acionarem as suas boas práticas como pessoa física, como pessoa jurídica, como organização, como engajamento da sociedade, mas também trazer uma conscientização maior de emergência climática, né? Então, o que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul é o ponto limite que o planeta está vivendo em diversas regiões.
que se a gente não fizer alguma coisa, essas cenas, essas ocasiões, nós vamos ver de forma mais recorrente, infelizmente. Então, chegou no momento da sociedade se engajar mais com o tema, compartilhar mais a possibilidade de ações conjuntas, e em todos os lugares que a gente passou, pequenas cidades, médias ou grandes, que a gente viu engajamento da sociedade, articulação pública e privada, a gente vê ali um começo de desenvolvimento sustentável, que ali pode gerar comunidades mais prósperas, um meio ambiente também mais resiliente. Então, a expedição ela traz esse propósito, de através do ESG, que a gente está falando de risco, a gente trazer essa conscientização da importância do desenvolvimento mais sustentável da sociedade e também das empresas. Perfeito. Eu sei que siglas são siglas, mas eu gostaria de ver assim, uma mudança, em vez da gente falar ESG, porque o E é de uma palavra inglesa, né, em inglês, que a gente transformasse mesmo para ASG, ambiente, social e governança, trazer para o nosso português, para todo mundo que vê a sigla, poder entender de uma forma mais clara do que a gente está falando, né? E que isso possa realmente tocar as pessoas. Para encerrar, né, a gente já chegou no final do nosso programa, já estou aqui passando até do tempo, mas você acredita que essa consciência social ela já vem melhorando na população, não só do Brasil, mas na população mundial? Ou falta muito? Eu acho que falta, é um caminho que ele já se iniciou, mas da mesma forma que as empresas entenderam o risco, eu acredito que as pessoas e a sociedade também vai ter que se engajar nessa agenda a partir do risco. Eu acho que dificilmente a população do Rio Grande do Sul vai sair com a mesma percepção que eles tinham anteriormente sobre o clima, né? Então, não é um problema só do governo, não é um problema só do clima, mas é um problema de todos, né? Então, as pessoas elas devem se engajar daqui para frente a partir dos riscos, o quanto isso vai impactar a vida delas no dia a dia. Perfeito. Marcel Guariglia, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui conosco hoje, por nos trazer uma sacudidela com relação a essa questão do ESG, né? As questões ambientais, as questões sociais, como elas estão vinculadas, as questões de governança, e nos lembrar que uma coisa está ligada à outra, né? Todas as questões ambientais, elas têm a ver com qualidade de vida, elas têm a ver com reflexo financeiro, com a riqueza do país, com os resultados e, efetivamente, com uma qualidade de vida. Muitíssimo obrigada pela tua presença com a gente. Obrigado a todos. Isso aí. Muito bom. Obrigada mais uma vez a você que participou conosco e até a próxima.